Marinhas ao abandono. São lugares estranhos, mas de grande beleza, familiares, a que se regressa vezes sem conta, até para colher pequenas plantas. Conhecida como erva das saladas, a salicórnia dá bom paladar ao tomate. Pode ser misturada na massa do pão, moda recente que Aida Rodrigues adotou. Na juventude, foi tiradeira de sal, como tantas raparigas do seu tempo. É uma especialidade sua, a broa com salicórnia. Vai por certo brilhar na festa do sal, marcada para o dia seguinte em Lavos, terra ribeirinha, perto da Figueira da Foz. E ali passei os bocadinhos de salicórnia ao giro. Até fica com um bom aspecto. No estuário do rio Mondego, as salinas da margem norte foram as primeiras a desaparecer. Restam algumas no centro e a sul, como em Lavos. Dia de festa na Marinha Corredor da Cobra, entretanto convertida em museu. Celebra-se a safra à moda antiga, vestidos a rigor e descalços como Aida. As rasas, quando cheias, podiam pesar mais de 20 quilos, num vai-vem constante. Carregar o sal era tarefa das mulheres. A Marinha está transformada em palco da memória, embora, na verdade, ninguém queira o passado de volta. Já está. O marnoteiro e a salineira compõem a imagem emblemática do salgado da Figueira da Foz. A extração do sal marcou ao longo de séculos a costa portuguesa, banhada pelo Atlântico. Na foz dos rios, como no Mondego, a safra nunca foi suave. Nem ameno era o sol de verão, sob o qual várias gerações contribuíam com o seu salário para o sustento da família. Esta vida das salinas foi uma vida sempre muito sacrificada. Tirámos 2 horas numa, ganhámos 10 escudos. Depois íamos tirar outra, outros 10 escudos. Sempre naquela luta, mas a correr descalças, a correr. Depois íamos para o sal, tirar o sal das casas, para os barcos, ou depois dos barcos iam para os armazéns. Aí ganhámos já 15 escudos. As salinas foram armadas junto ao mar, mas em zonas recuadas, pois as neblinas matinais não favorecem a cristalização do sal. Eram os esteiros do rio que permitiam a ligação natural entre o Salgado e a cidade, situada mais a norte. Íamos descalças para a Figueira, depois a polícia, quem estivesse descalça na Figueira, pagava 25 tostões, a gente tínhamos que comprar uns sapatitos de borracha e depois os sapatos arrebentámos e levámos uma na mão, por isso é alto. Vocês têm que pagar 25 tostões. Ah, senhora polícia, então a gente não tem dinheiro para a caminhonete. Para os que andavam descalços na labuta pelo sustento, a cidade era outra coisa. Ligada à pesca e à construção naval, a Figueira da Foz fora entretanto convertida em uma elegante estância balnear. Na primeira metade do século XX, a vida mundana girava em torno da praia e do casino que atraíam famílias abastadas, muitas delas espanholas. Boas fortunas tinham sido geradas pelo negócio do sal e pelas indústrias de conservação do pescado. As salinas pertenciam aos donos da terra, mas a extração do sal estava a cargo de alguém que sabia do ofício, o marnoteiro. Começámos em maio, em fins de abril, e era até setembro. Depois acabavam as salinas, né? E depois estragava-se tudo com a chuva. Depois ficava até o outro ano tudo alagado, com água. E depois tirámos a água para o rio, que ia para o mar, e depois já começámos a fazer as limpezas na salina. Naquele tempo era muito dificultoso em tudo, para arranjar umas salinas, e eles exigiam muito os proprietários. Os proprietários tinham sempre mulheres, pessoal durante o ano, e o marnoto e a mulher obrigavam a andar a trabalhar o ano todo, fora das marinhas, quando acabava as salinas. Obrigavam a mulher do marnoto a ir levar os lombos
ou se não tivesse lombos, quando matava o porco, uns frangos caseiros. E às vezes eles sem dinheiro tinham que arranjar essas coisas para eles. E quem não tinha lombos, quem não matava o seu porco, eles diziam que tinham que comprar ao vizinho próximo para dispensar os lombos para ir levar, ou os frangos caseiros. Frequentei sempre o Salgado. Acho que é uma área maravilhosa, é uma coisa que a gente sente-se num paraíso. Só sou o chilrear dos passarinhos. Ando sozinho, sempre sozinho. É um hobby meu, é uma paixão. Tenho um arquivo que filmei a área toda da Figueira de Foz. Isto é um trabalho, exige um trabalho muito árduo, muito duro. E ninguém quer vir para isto. Há os velhotes que ainda vêm cá e a Câmara teve a boa ideia de comprar esta salina. Este Museu do Sal apoia muito algumas salinas que ainda existem. Se não fosse este museu já tinha desaparecido mais. Isto era tudo sal, a gente olhávamos, era só montes brancos, mais nada. Íamos em cima da ponte, era só via-se montes brancos. Era só sal por todos os cantos e lados. É triste, especialmente para quem é da Figueira e quem vive na Figueira já de longa data, é passar a ponte e perceber que de ano para ano, não é? Vindo da margem norte para a margem sul, que de ano para ano o espetáculo, o cenário de paisagem que nós vemos praticamente está parado. Nós tínhamos os chamados jardins de sal. Isto é uma atividade muito mais agrícola, não é? Do que ligada ao mar. E neste momento nós passamos e temos 2, 3 salinas a funcionar. Os armazéns da Figueira têm uma construção muito típica, muito marcada, que é própria e característica apenas da Figueira da Foz. Nós não encontramos isto em lado nenhum. Eram e ainda são, na maior parte dos casos, espaços sociais do marnoto. Portanto, o marnoto, quando regressa à salina, vem muito cedo e, portanto, ele alimenta-se daquilo que consome aqui, pesca, não é? Nomeadamente peixe, dos viveiros, e depois cozinha dentro dos armazéns. Estas são imagens amadoras recolhidas nos anos 80. Na altura, ainda se mantinha ativa uma geração experiente de marnoteiros. Chegando a primavera, começavam os trabalhos. O primeiro passo é retirar os limos e outras impurezas dos compartimentos. Há uma alfaia em madeira para cada tarefa, como o tamanco útil à reparação dos caneiros. Participam também as mulheres, que tiram e carregam o torrão ou lamas para os muros em redor. No Mondego, tal como no Voga, em Aveiro, o fundo das marinhas não é um tapete vegetal. O solo argiloso é compactado por um círcio. O fundo está quase branco no final, impermeável às infiltrações de água doce. O marnoteiro fabrica a marinha e faz o governo da água roubada ao oceano. Fragmentada em talhos, sertões, cabeceiras, entrebanhos, vasas e em viveiros. Uma paisagem de séculos, trabalhosa, mas tão fácil de destruir. No final dos anos 80, fundos da União Europeia permitiram a fácil conversão das marinhas em tanques de peixe. Foi o que fez Alberto Ferreira, o americano. Imigrante regressado dos Estados Unidos, comprou salinas que converteu em viveiros fundos e com arejadores para impedir a formação de algas. O negócio prosperou. Entre robalos e douradas, chegou a tirar 7 toneladas por semana. Mantém ainda 18 tanques.
Mas já nada é o que era. Nos últimos anos, aumentou o custo das rações e a concorrência no mercado de robalos e douradas de viveiros gregos. Olha, eu vou pegar. Este tem menos peixe. Quanto é que tem aqui de peixe? Aqui deve ter 1000 quilos. Aqui nestes grandes deve ter 1000 quilos. Agora naquele lá em baixo deve ter lá umas 3 toneladas. E vende como? Vende a um grossista de... Vende a um grossista aqui, um amigo meu, que é o Paixão. Vende-lhe 500 quilos, 300 quilos. Agora, porque quando chega ao inverno, querem só 100 quilos. Não há... Está a ver como ficou agora o terreno deles lá irem ao fundo. Pescado. Misturam isto tudo. Isto aqui, o rio, a água do rio entra por aqui, não é? A água do rio entra ali, que é aquele canal que tem 500 metros, e depois tem estas comportas aqui que entra, e depois tem as comportas de lado, que faz a renovação e sai para a rua para o outro lado. Isto era tudo uma antiga marinha? Isto era tudo antigas marinhas. Aqui eram 4 marinhas aqui. Nesta área aqui havia, e estavam a trabalhar, era a única figueira que havia na figueira, no Salgado, era aquela que está lá, ainda lá está. Ali havia muitas casas, foram caindo, porque tinham que ser reparadas. Havia aqui umas 7 casas, que tudo levava sal antigamente. Mas isto da piscicultura já deu mais dinheiro do que dá hoje? Sim, sem dúvida nenhuma. Por isso, vê-se que as pessoas estão a alargar. Então as pessoas estão a alargar. No centro do estuário, a Ilha da Morraceira é um cantinho do céu, como se ouve dizer. Isto vale pouco. Uma salina aí de 20 hectares vale 15 mil euros. Dona, a quando comprámos aqui as salinas, este pinheiro tinha só o tamanho de um braço. Há 8 anos. Há 8 anos. Manuel Cardoso é empresário da construção civil no Luxemburgo. Tornou-se em pouco tempo proprietário de 5 salinas recuperadas para produzir sal marinho artesanal. Então, meu amigo gosta de sal, hein? De certa maneira e em certa medida, mas não muito. Então, qual é o sal que aplica nas suas carnes, nos seus grelhados? Os grelhados aplico flor de sal, como é óbvio. A diferença do sal em si não é nenhuma. A estrutura dos cristais de sal é que é diferente da flor de sal para o sal propriamente dito. A flor de sal obtém-se nesta primeira camada, que é o sol aquece a água e o vento evapora a água, produz-se esta camada de sal-flor ao cima da água, que é apanhado como um peneiro e depois é seco e é embalado. Não sendo fácil arranjar quem queira trabalhar, o problema é com frequência resolvido em família. Rer é a tarefa mais pesada. Consiste em retirar o sal para fora do tabuleiro para a silha, o que Fernando Aranha ainda faz com desenvoltura aos 77 anos. É o mais experiente entre os 5 marnoteiros da empresa de Manuel Cardoso, por norma ausente do país. O sal produzido é vendido pelos marnoteiros à empresa, que depois o embala e comercializa. Mas não tem sido fácil escoar as 800 toneladas anuais, apesar da qualidade do sal e do investimento realizado. A madeira é pinho, sim. E ao exterior foi tratada com óleo de peixe. Só obrigatório. com óleo de peixe? Sim, só com óleo de peixe, sim. Para escurecer. Estes barracões enchemos até lá acima, como este está. Quando a produção é grande, temos que os estocar aqui dentro. Uma parte dele foi feita para a Alemanha, onde tivemos muito gelo. Para o Luxemburgo, França, Bélgica. Portanto, destruir o gelo nas estradas, nos passeios, sobretudo mais para os passeios. Isto é um sal mal empregado, realmente, em utilizá-lo em
para este fim. Mas é melhor utilizá-lo para este fim do que ver alguém com uma perna partida. Isto é uma maravilha de sal, isto é coisa boa. O sal grosso e o sal fino é dos marronteiros. Há muitas salinas por aí. Há sal por aí muito bom, mas também há outro muito fraco. Portanto, não é das salinas, ninguém diga que é das salinas. As salinas não têm culpa. Culpa até é que ele anda a trabalhar. Cada um já sabe o que tem à frente e tem que se jogar, não pode estar a olhar para o serviço. Tem que se atirar ao serviço e fazê-lo. Porque se não for assim, se a gente estiver com medo do serviço, o serviço não anda. Eu chego aqui mais a minha filha em 2 dias, rio isto. Isto é pesado, é muito violento. Eu comecei com 14 anos. Aos 14 anos andei a trabalhar por moço. Antigamente, cada salina destas tinha um moçozito, assim, um rapazito assim, 14, 15, 18, 19, 20, ajudar o patrão, que eram nos marronteiros, que havia antigamente. Depois daí, já estive em Angola. Estive lá 10 anos, deixei lá 700 contos para o governo português e vim sem um tostão nas mãos. Debaixo de calor, atento aos ventos, fazendo o tempero das águas, vigiando o cristalizador, onde por fim o sal do oceano se deposita como uma recompensa. A maioria das pessoas imaginará que para fazer sal é preciso água salgada e evaporá-la. Demonstra já essa tal atitude de olhar para o produto como sendo um produto completamente banal, quando de facto não é. Portugal é um país muito curioso do ponto de vista geográfico, aquela quase dicotomia entre o Atlântico e o Mediterrâneo. E nas salinas isso também se verifica, curiosamente, porque nós temos uma tecnologia que lhe podemos chamar atlântica ou do norte, que em Portugal está representada na Figueira da Foz e em Aveiro, e depois temos uma tecnologia do sul, que começa a aparecer no Tejo, no Sado e no Algarve, que está muito mais próxima do que são as tecnologias que existem também no Mediterrâneo, e aquelas do norte que eu referi, da Aveiro e Figueira, estão muito mais próximas do que existe, por exemplo, no oeste de França. Navios carregados de sal, da Tunísia e de Marrocos, acostam com frequência em Aveiro, o que aflige João Cascais, um dos últimos marnoteiros da ria. A força das marés tomou conta da extensa lagoa de Aveiro. As marinhas eram ilhas dentro da própria ria. Como os muros não foram defendidos, entraram em colapso uns a seguir aos outros. O importante salgado de Aveiro está em parte submerso e talvez perdido. O moedo branco faz muito mal, é o inverno. O inverno quando vem, as marés vivas como agora, e depois vento aqui do sudoeste, vento mareiro, marés vivas, as marés atiram aí como se não é brincadeira. Eles lá no livro dizem 3,20 m, 3,40 m, 3,70 m, mas o pior é quando está a temporal, o tempo é que manda na maré, não é o livro que manda, é o tempo. Se tiver vento norte, as marés mantêm-se mais ou menos no que está no livro. Mas quando um vento salta para aqui, vai tudo na frente. Por isso é que as marinhas acabaram todas também. E depois os patrões, os donos, arrebentam um buraco, custa muito dinheiro. E depois eles já não queriam gastar esse dinheiro e acabou. Os velhinhos já morreram, os novos herdeiros deixaram ir tudo, pronto, acabou tudo. As condições naturais do Salgado de Aveiro deram origem a um ecossistema frágil. Na Figueira da Foz, as marinhas, estabelecidas em sapal de nível alto, foram escavadas no solo. Mas em Aveiro, sendo a praia baixa, os marnotos ergueram muros ou motas para delimitar e defender os compartimentos. Na praia-mar eram abertas as comportas ou portões para que a água límpida da maré corresse pela cal e pelo esteiro e alimentasse o viveiro da salina. No emaranhado dos canais, a corrente era por norma fraca, por isso fácil navegar a remos, à vara ou à vela.
Na foz do Voga, a fonte de sustento das populações ribeirinhas resumia-se ao peixe, ao sal e ao moliço. As algas da laguna davam abrigo, por exemplo, às tão apreciadas enguias. Ganhava-se um fraco salário, mas muitas gerações retêm do passado a beleza e os recursos naturais da imensa zona alagadiça que se estende de Ovar a norte até Mira, no sul. Em meados do século passado, contavam-se pelo menos 300 salinas ativas. Agora restam 8, sendo que apenas 2 têm acesso de barco. Aqui estamos dentro de um esteirinho que se chama uma Fossa de Servidão. Ou seja, este esteirinho só dá acesso à minha salina e era esta que era as 3 andainas. A Marinha 18 dos Caramonetos é explorada por João Cascais, que desta vez trouxe consigo Alexandre, o neto. Em ano bom, com a ajuda do genro, conseguem-se 300 toneladas. Mas mais o resto das nossas salinas era muito lindo, porque aquilo que nós temos a ver aqui, nós víamos em quantidade grande mesmo. Aqueles dos lados gritavam para a gente falava uns para os outros. Hoje não, hoje atualmente, como eu já aqui andei uma machada de anos, está o Pedro Freire agora. Anda aqui sozinho. Se lhe der qualquer coisa, só se ele tiver até mal à mão, se não fica aqui. Anda sozinho, ele está no meio de uma ilha sozinho. E antigamente não, tínhamos cheio de gente por todos os lados. Os marnotos e os moços, muitas vezes contratados na Feira de Março, podiam ser oriundos da Gafanha, Vagos e de Mira, mas também do Alto Douro ou de Trás-os-Montes. Depois de arrastado para o tabuleiro, o sal era armazenado na eira. As pirâmides só seriam tapadas antes das primeiras chuvas. A safra, mais ou menos lucrativa, dependia dos caprichos do tempo, do custo da mão de obra e do valor do sal no mercado. Havia a espuma de sal, o sal grosso e o mais fino, conforme a arte do marnoto e o fim a que se destinava a produção. É que se a gente quiser que ela avive mais um bocadinho, abre a rolha com mais força. A gente quer que ela amacie, abre a água mais devagarinho, a correr mais devagarinho para baixo. Portanto, e o cristal fica mais pequenino. Tanto, mas está mais ou menos numa pedra boa para a gente poder trabalhar com ela, porque se ele fica muito macio, custa muito depois a trabalhar com ele, porque ele esparralha-se todo. Portanto, custa muito. Tanto, e o sal de Aveiro, antigamente para o bacalhau, queria-se quanto mais grandinha fosse a pedra melhor, quando era para salgar o bacalhau lá fora. Portanto, se fosse muito macio já não gostava. O sal se fosse muito macio, que é ser fino, ou em contato com o peixe, e o peixe ainda vinha molhado porque era salgado em alto mar, o sal desfazia-se logo. Portanto, o sal tinha de estar num cristalzinho maior para se aguentar algum tempo sem derreter todo. O bacalhau não é salgado, não é espalhado numa canja e depois meter sal nele todo, não. Não é. Só leva uma tirinha de sal desde o cachaço até à pontinha do rabo, onde ele é aberto. Só assim põe direito a espinha, leva uma tirinha, que é ser mais largo no cachaço e ia morrer numa tirinha estreitinha no rabo. E depois leva outro bacalhau em cima. A moira, conforme vai derretendo o sal, a moira vai caindo às badanas do peixe. E vai conservar o peixe todo conservadinho, que ele quando chegava aqui nem sal tinha, vinha colado um ao outro. O sal tinha desaparecido e o peixe colava um ao outro. Portanto, aí estávamos a rica conserva de bacalhau antigamente.
Em meados do século XX, a frota bacalhoeira e a indústria química absorviam a produção de Aveiro. Mas nos anos 70, vulgarizou-se a utilização das redes de frio para a conservação dos alimentos. O sal artesanal deixou de ser interessante do ponto de vista económico. Face a tão fraco rendimento para tanta mão de obra, as marinhas foram ficando ao abandono. Algumas motas perduram. Recorre-se ao entulho e a pneus para suster o impacto da ondulação e das marés. Os marnotos ativos desconhecem como funciona o mercado de consumo. Vendem por norma o sal a grossistas. Para os homens da ria, seria bom proibir a importação de sal estrangeiro, melhorar os acessos, proteger de forma eficaz o salgado de Aveiro. A praia-mar na Boca da Barra é às X horas, mas aqui é 1 hora mais tarde. Portanto, a Boca da Barra pode ser às 3, mas aqui em Aveiro é às 4. Portanto, 1 hora mais tarde. Portanto, a plenitude é isto. Mas se a água viesse devagarinho pelos canais, a plenitude, o que é que a praia-mar acabava, ela começava a andar para trás e ali nunca fazia a plenitude que fez à Boca da Barra. Porque depois já começava a andar para trás. Assim não, está tudo aberto, a plenitude faz na Boca da Barra, faz acolá. E acabou. E vai tudo ao fundo, é direto. Porque a água era trancada, por exemplo, se a gente abrir uma mangueira grande e deixar correr a água, é muito mais, enche mais para o tanque que for uma mangueira pequenina, ou não é? Portanto, é o que está a acontecer. A mangueira é grande porque está tudo a correr direto. Se ela corresse só por dentro dos teirinhos, demorava muito mais tempo. Portanto, já não fazia uma praia-mar tão grande. Então, qual será o futuro da sua ilha aqui? O futuro da minha ilha é isto acabar tudo. É acabar tudo. É ir ao fundo, depois para o É ir tudo ao fundo, fica tudo arrasado isto de água. Então que isto já arrasou, mais que uma vez. Ainda há 2 anos arrebentou uma cambeia aí nessa salina, que chama as 3 Andainas, arrebentou ali uma cambeia, e o dono já veio para tapar. Já tinha acabado, há 2 anos atrás. Eu é que tive que ir ajustar, falei com o senhor, veio aí com uma máquina, levou-me 3.500 euros mais um trator que estava aqui em cima que eu lhe dei, para tapar o buraco naquilo que é dos outros. Para eu poder trabalhar na minha salina, porque senão também já tinha acabado. Eu sei que há vários projetos internacionais relacionados com as rotas do sal, que envolveram vários parceiros. Agora, os proprietários estão aí, eles têm que provar, por exemplo, que ainda possuem, que aquilo é deles, que aquelas áreas que estão submersas são deles. Por outro lado, alguns até querem produzir e até existem alguns planos. Os custos são enormes. Das duas, uma. Ou há esse regime de proteção, que eu não sei se terá algum sentido, porque se não compensa economicamente, tem que se pensar de que ponto de vista é que compensa. Mas há um que eu sei. Nós estamos na era do verde. Por razões ecológicas ou dos próprios ecossistemas, é importante. Nós podíamos começar deste mosteiro. Parte das freiras que aqui estavam eram proprietários de sal. Estavam aqui enclausuradas, mas eram proprietários e geriam os negócios. E venderam. Portanto, era possível fazer algo que até permitisse ver o todo da cidade. Mas aquela zona que está ali, que é o jardim, eram marinhas. Que foram... Aquele canal que vai ao mercado de peixe só foi construído no século XVIII. Tudo, para quê? Para levar, cá está, o peixe até ao mercado, e ali ao lado eram marinhas de sal, existem desenhos que mostram isso tudo. Portanto, a cidade foi conquistando espaço. Desde o século XII, XIII, XIV, XV, a pesca era fundamental e alimentava uma das zonas mais densas da Europa, que é a zona da Flandres, toda aquela zona. Mas, entretanto, o sal é escasso. E o sal era produzido, era subido por evaporação. Imagine a quantidade de lenha que era preciso pôr a arder para conseguir em tinas ou em construções na areia fazer evaporar a água para obter o sal. Muito caro
e dilapidava aquilo que era essencial para outros objetivos no norte da Europa, a construção civil, a construção naval, etc. Quando começam a vir mais para sul, e Bruges é muito importante, quando começam a vir mais para sul, começam a encontrar zonas onde se produzia sal. Um sal diferente, um sal de mar, evaporado à beira-mar, porque estava na proximidade, estuários de rios, porque essa é uma das condições, e começam a ver que é um sal muito mais barato. Eles estão a vir pelo norte, depois começam a encontrar salinas que existiram em Portugal, no Entre Douro e Minho, até ali à zona de Lessa, Matosinhos, mas Aveiro é que se posiciona com condições excelentes de produção de sal. Aveiro manteve importância, mas o ecossistema era frágil. A miúde havia problemas com a comunicação da ria com o mar. A laguna chegava a fechar por completo, o que só foi resolvido no princípio do século XIX, com a fixação artificial da barra na zona que hoje se conhece. As obras no porto vieram permitir a defesa das marinhas que no interior da ria se expandiram. O tempo áureo do comércio com o norte da Europa tinha, no entanto, acabado. Na época de repouso, agentes da ria produziam nos viveiros enguias, tainhas, robalo, ameijoa. No peixe e no moliço, encontraram forma de fazer face às crises salícolas. As obras na barra atraíram outros investidores. Quem vai produzir sal, imagine, são os engenheiros, os mercadores, os estrangeiros que acreditam e vão comprar salinas ali mais próxima do porto. E acreditam, e até num primeiro momento é que até se produz sal. E até no século XIX se vai produzindo sal. Mas não tem mais nada a ver com o que eram os períodos anteriores. Produz-se. O sal de Aveiro vai estar na exposição universal em meados do século XIX. É, mais do que tudo, vou-lhe dizer, é uma memória que se criou, construiu uma identidade reivindicadora. Mas a produção de sal passou a ser residual. Mesmo no século XX? Mesmo no século XX. Hoje há quem queira aprender a arte de fazer sal e flor de sal. O projeto decorre na Ilha dos Puxadoiros, situada na zona norte do Salgado. Os candidatos aprenderam a usar as alfaias próprias da profissão, a bolir, a rer, a governar as águas e, numa fase anterior, a limpar e a preparar a marinha. Trata-se de um curso profissional com estágio pago, subsidiado pelo Estado, em colaboração com a empresa proprietária da salina. A Ilha dos Puxadoiros só é acessível por barco. Todos os que aqui trabalham estão isolados na ria, tendo muitas vezes que pernoitar no tradicional palheiro de madeira. Gosto de estar a criar laços com a tradição e cultura da cidade. Também é uma das principais razões porque estou cá. E não me preocupa minimamente. Era capaz de ser marnoto para o resto da vida? Não digo que não. Gosto desta atividade, não é tão pesada como pensava que seria. Na escola há pouca divulgação e promoção aqui das salinas. Nós, ano passado, tínhamos um projeto que era mostrar às crianças como se fazia o sal. E chegámos à conclusão que a maior parte das crianças não sabiam como é que se formava o sal. Aqui em Aveiro? Aqui no distrito de Aveiro. Nós pensámos que iríamos ter
o conjunto de salinas a funcionar como tínhamos, por exemplo, nos anos 50 ou nos anos 60 é impensável. Porque as necessidades do mercado não serão tão grandes e, por outro lado, até esses próprios locais, muitos deles estão irreversivelmente destruídos. Finais dos anos 30, houve alguns proprietários de Aveiro que começaram a comprar salinas no Sado. E ao comprar as salinas do Sado, eles modificaram a tecnologia. Ou seja, utilizaram o seu traçado naquelas salinas. E então, no Salgado do Sado, passou a haver dois tipos de marinhas. Umas que eram as salinas de Setúbal, as chamadas salinas de Setúbal, e outras que se diziam à moda de Aveiro. Havia uma espécie de migração interna, anualmente, durante 6 meses, contratavam os marnotos, as pessoas do sal, que vinham de Aveiro para o Salgado de Setúbal e de Alcácer, e ali cultivavam as marinhas em condições extremamente difíceis, porque nem sequer água tinham. No Rio Sado, as marinhas confinavam com sobreirais, herdades e cotadas. Estendiam-se por 40 quilómetros para o interior, havendo 2 grupos, as salinas de Setúbal e as de Alcácer do Sal. Nos anos 80, estavam em franco declínio, altura em que foram recolhidas estas imagens. A tecnologia era mais simplificada, favorecida pelo clima em geral muito quente e seco no verão. Faziam-se 3 colheitas ao ano apenas. Um casco vegetal cobria o fundo dos cristalizadores, o que permitia obter sal mais limpo. A expansão dos arrozais, mais tarde o interesse pela piscicultura, puseram fim ao sal tradicional de Setúbal. O estuário foi, todavia, o maior centro produtor do reino no século XVII e em diante, tendo suplantado Aveiro. O barco tradicional era o galeão do sal. À vela subia o Sado, onde terra adentro e longe do mar, as marinhas produziam um condimento tão precioso como a pimenta ou o açúcar. Boa parte das marinhas está abrangida pela Rede Natura 2000, que protege habitats e espécies na Europa. Os salgados são santuários naturais, se forem conservados. Mas em Portugal predomina a pequena propriedade. Outro entrave está na grande pressão urbanística sobre a orla marítima. Na foz do rio Guadiana, junto à fronteira com Espanha, o salgado tradicional de Castro Marim sobreviveu ao desenvolvimento turístico do Algarve por ser uma zona afastada da costa. Em torno da flor de sal, mais rendível, alguns pequenos produtores recuperaram velhas salinas à procura de um filão de negócio. A região algarvia tem dado o exemplo na renovação do salgado, mas importante do ponto de vista económico é o sal marinho industrial. Parte dele é preparado para o consumo corrente nesta empresa centenária, em Olhão. A marca é portuguesa, porém a empresa não tem salinas próprias. O sal marinho é comprado a produtores algarvios que usam processos mecânicos na extração. Como não é suficiente, há que recorrer à importação de sal do Atlântico, proveniente de Espanha. Lavado, seco e peneirado antes de ser embalado e enviado para a prateleira do supermercado. A indústria vende o quilo a 15 cêntimos. Em certos casos, a embalagem chega a valer mais do que o próprio sal.
A questão do preço é crucial para o consumidor. Sal é sal. País de marinhas, onde se valoriza pouco a origem, a forma como é produzido ou mesmo apresentado o sal. E, no entanto, há diferenças no clima, no solo e no método. Em Portugal está registada uma única certificação DOP, a Denominação de Origem de Tavira. Nós, quando vemos que outros acham interessante utilizar o nome Tavira para sal e conseguem vender mais sal porque diz lá Tavira, nós temos que garantir isso para nós, não é? Por isso, de certa forma... Mas só há essa, não é? Podia haver Castro Marim, podia haver Figueira da Foz, podia haver Aveiro... Sem dúvida, isto depende da iniciativa, não é? E de facto, muitas vezes, embora o Estado possa estimular a que surjam esses interesses e essa em volta do registro, tem que haver pessoas que agarrem e que de facto vejam isso como interessante. A designação de flor de sal entrou no léxico há relativamente pouco tempo. Ela é importada de França. Os franceses tradicionalmente produziram-na sempre, mas também num determinado período valorizaram-na muito. E, portanto, tiveram uma estratégia de valorização do produto através de grandes cozinheiros, através dos opinion makers, como se costuma dizer, que fomentaram isso. E eles souberam trabalhar muito bem, de facto. Finais de 70, princípios dos anos 80, eles tiveram uma estratégia de valorização para as salinas tradicionais, porque eles, sobretudo no oeste de França, na área da Guérande, a situação das salinas também era muito má, começava a ser muito má, mas houve uma estratégia um pouco integrada também entre a administração local e as regiões e os produtores, a Comissão Europeia até, e isso permitiu alguma valorização, muito também à custa do interesse paisagístico das salinas, do interesse natural das salinas, do interesse histórico das salinas. Em Tavira, a safra começa muitas vezes em junho. O dono da marinha pertence a uma família de salineiros. Conseguiu ultrapassar os entraves burocráticos e registar a DOP em nome individual. Uma pessoa cuja família tenha continuado a fazer sal ou qualquer outro produto ao fim de centenas de anos pode pedir uma denominação de origem protegida. E até isso me pretendiam escamotear por falta de conhecimentos e por incompetência dos funcionários com quem tive que lutar. E conseguia ganhar a guerra. No princípio fiz de uma maneira, depois disseram para fazer de outra e depois vieram pedir para voltar a fazer como eu tinha feito, porque eu conhecia perfeitamente as normas europeias para se poder pedir uma DOP e quais as condições a que as DOPs oferecem. Portanto, eu devo concluir que é muito difícil conseguir essa certificação. Ou seja, o mais difícil talvez não seja o conseguir a certificação, é lutar contra a máfia que está instalada. Esse esforço todo é em nome de quê? De mim próprio. E do meu nome e da minha família e dos meus trabalhadores, que é com quem eu tenho que contar. E acha que o consumidor português dá valor ao DOP e às denominações de origem? Não, minha senhora, porque infelizmente, e em Portugal ainda pior, a maior parte das pessoas tem que se limitar a pensar com o estômago, porque a carteira está vazia. Est-ce kilo est bien? Non, pas un kilo. Ouais, à 7 €. De Tavira, parce que pour moi, c'est le meilleur d'Europe. Oui. Oui. On va à Guérande, en France, et à côté, je viens depuis des années, j'ai une maison ici, et j'achète ce sel parce qu'il est extraordinaire. Mais pourquoi? Quelle est la qualité qui est exceptionnelle. Oui. Ouais. Et Guérande est très fameux? Ah non, non. Ne pas comparer Guérande avec ceci. Ça n'a aucun lieu de comparaison. C'est extraordinaire. A senhora está a ver aqui estas lâminas? São lâminas grandes, parecidas com os cristais grandes que a senhora ali tem dentro da salina no fundo. A senhora joga os dedos a isto e isto vai sem pó. Se
Se fizer isto aquelas lâminas que estão no fundo dos talhos, que é o sal de fundo, não desfaz. E como é que vende a flor de sal? A minha senhora, 4 a 5 euros, mas isso é uma quantidade mínima relativamente ao outro sal. É fácil escoar o sal, vender o sal? Não, minha senhora, não é porque há muita traficância no mercado. Isso quer dizer traficância... Se vende sal, muito flor de sal, etc, etc. A concorrência é uma coisa que achamos de gente leal, decente e honesta. Traficância sem indivíduos abutres que se instalaram, há salinas a trabalhar em industriais e artesanais ao mesmo tempo, há salinas que deviam estar fechadas e estão em aberto, há salinas que não são limpas, etc, etc. Il y a des salines qui sont à 100 mètres des égouts qui sont pas traités. La loi oblige, j'ai fait la loi, je sais bien ce que j'ai fait. La loi oblige de... O sal tem pouco valor comercial, ainda por cima há sal a ser vendido que é muito barato, e o nosso sal não é propriamente barato, mas é de qualidade e é complicado, porque o transporte muitas vezes para o sal é mais caro que o próprio sal e as pessoas não estão a pensar em pagar por isso. O princípio é sempre o mesmo: fazer circular a água, concentrando o cloreto de sódio. Pelo caminho, vão ficando os sais indesejáveis. Pode ser comido logo. É uma das 4 ou 5 colheitas que se pode fazer num ano. Porque isto é um sistema rotativo, começou-se lá abaixo de renta à estrada, na parte mais alta da salina, e agora vai-se continuando. Esta semana deve-se acabar esta ali, começa-se amanhã ou talvez esta tarde ainda já a cartar além sal para ir pôr. Talvez esta tarde seja o mais certo começar a cartar já sal para pôr, mas é para guardar o que está recolhido, que a despesa está feita. Agora há que guardar a comida. Fui crescendo aqui desde pequenino, foi aqui que aprendi a andar, foi aqui que tinha um cão que tomava conta de mim para não deixar cair água, porque isto aqui era tudo muito fundo e muito estreitinho. A salina nesse tempo era uma coisinha pequenina, só com uma escassa centena, 2 centenas de talhos. Segredos? Não tem segredos. Eu sou tão preguiçoso que utilizo a água do mar e o vento, o sol e o vento, e a natureza trabalha para mim.